Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do momento que vocês estarão assistindo ao vídeo. Como vocês estão? Eu quero saber, coloca aí nos comentários como é que vocês estão. Eu estou bem. Eu estava com muita saudade, porque fiquei muitos dias sem vir aqui falar com vocês, sem vir aqui trazer o nosso mingauzinho, né, de todo dia, de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Teve uma pergunta e eu vou responder aqui no vídeo e talvez a gente faça um vídeo sobre isso. Antes de nós começarmos aqui a falar. Hoje nós estamos no dia 102 de não fazer Lashon Hara, de fazer Shmirat Lashon, do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan Cohen, porque ele era Cohen e eu gosto muito de dizer isso, diz respeito ao dia 12 de Tevet do primeiro ciclo, não é? E 13 de Tammuz do segundo ciclo. Nós estamos na terceira sessão já. Vamos pegar aqui para não falarmos bobagem, para ficarmos bem cientes do que nós estamos falando. Sessão 3, dando ouvidos ao Lashon Hara. Lembra que nós estávamos, a gente já falou sobre falar, já falou sobre falar dos outros, falar das coisas dos outros, falar sobre os outros, e sobre a fala crítica construtiva. Mas agora nós já entramos no que é ouvir e também ser Lashon Hara quando nós ouvimos. Quando nós damos crédito àquilo que nós estamos escutando, também é uma forma de incentivar, então é uma forma de incitarmos a pessoa a continuar falando, né? A falar mal de alguém ou fazer alguma maledicência. Ali, uma crítica, não é? Uma depreciação e um prejuízo para a pessoa. E fora o Avak Lashon Hara, que é a poeirinha que a gente deixa quando fica fazendo esse telefone sem fio, aí, essa mentiraiada, essa fofocaiada, não é? E nós não queremos isso. Então nós estamos agora aprendendo o que é que nós não devemos escutar, o que é que nós devemos escutar e quando nós vamos fazer isso, e diferenciar uma coisa da outra. Então a sessão 3 diz respeito a dando ouvidos ao Lashon Hara. A primeira parte era a proibição e diretrizes. Nós já estamos na segunda parte, tá? Que é a escuta construtiva. Então, no dia de hoje, dia 102, estou lendo no livreto, no livraço, né? Não é livreto, é livraço. Irrelevante, porém permissível. Esse é o dia 102. Aquilo que é irrelevante, na verdade não me interessa, mas que é permissível. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como eu disse antes de nós começarmos, eu quero explicar uma pergunta que me fizeram aqui. É o seguinte... Quando nós começamos no canal, então nós explicamos, em especial para as pessoas, para os Bnei Noah e tudo mais. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Nós não somos judeus, não somos judias, não é? Bom, por certo, também não somos das outras religiões. Então, qual é a nossa religião? A nossa religião é o judaísmo. E é o judaísmo porque foi a vertente, né, religiosa, foi a tradição religiosa, onde eu vi verdade. Não é? Eu vi verdade. Não significa que você tenha que ver, ou entender, ou acreditar, ou pensar exatamente como eu. Está tudo bem, não é? Então eu passei por muitas fases. Talvez um dia eu faça um vídeo de como é que eu cheguei até aqui, porque é que eu resolvi ficar no judaísmo, enfim, segui-lo. O que eu quero deixar aqui claro é que a palavra, o termo Bnei Noah no canal, para nós aqui, tá? Para nós, que talvez possa não ter ficado muito explicado isso, né? No decorrer dos meses e tal. O que eu quero deixar claro é que não é uma classificação, né? Nós não somos classificados como Bnei Noah, filhos de Noah. Até porque nós somos filhos de Hashem. Não é nem de Noah, nem de ninguém. Então, é uma diferenciação, não é? Me porto dessa maneira aqui para que as pessoas compreendam que o segmento é judaico. Nós vamos utilizar, nós vamos puxar para nós de uma maneira carinhosa, nós vamos surrupiar os ensinamentos judaicos, então dentro dos sábios judeus. Por quê? Porque nós seguimos a Bíblia, a Torá, e a Torá é para todos, não é para os judeus. Né? Embora eles que tenham aceitado. Então nós vamos nos utilizar da tradição e dos sábios para aprender com eles coisas que funcionaram muito bem, que funcionam, que nos fazem bem, que nos elevam, não é? Em busca sempre
da verdade. Então, que verdade? Se você não busca, talvez, sei lá, não seja esse o lugar para você, mas se você busca, sim, esse é o lugar para você, né? Filhos de Deus. Então, a nossa classificação não é uma classificação, é uma diferenciação. A nomenclatura Bnei Noach aqui é uma diferenciação. Não somos cristãos, não somos budistas, não somos hinduístas, não somos judeus. Somos seguidores das 7 leis e todo o resto, né, das leis que estão lá na Torá. Então, vou fazer a bênção aqui do chazinho, que é muito frio aqui. Isso é importante que a gente compreenda. Por quê? Não temos líder aqui. O canal é um canal independente, não temos líder, não temos uma comunidade, esta é a comunidade. Não, eu participo de uma, você participa de alguma, não sei, cada um sabe o que faz da sua vida, não é? Mas nós nos utilizamos dos ensinamentos por sermos seguidores da mesma escritura sagrada e por termos o mesmo entendimento, né, com relação ao monoteísmo. Então, não existe uma liderança aqui, nós não temos uma hierarquia e vamos obedecer o que fulano disse, o que ciclano disse. Nós somos livres de intelecto pensante, nós não emburrecemos, não é? E nós vamos ler, interpretar, conhecer, trabalhar em cima disso e servir a Deus, servir a Hashem, não servir a determinada pessoa, determinado segmento, a determinado rabino. Não temos papa, não é mesmo? Não temos. Vamos fazer a benção do chá de cidreira com mel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol yeh bevad. E dar essa explicação para mim é muito libertador, porque eu quero que vocês sejam livres, né? Respeitosos com as outras religiões e livres de livre pensamento. Porque quando nós saímos de um lugar que parecia confortável, ou que estava incomodando, o contrário disso, saímos de uma religião, por exemplo, ou quando não temos nenhuma, mas estamos nos sentindo vazios, quando nós saímos disso para um outro lugar, o que nós não queremos é colocar viseira e começar agora então a reverenciar. Antes eram 3, 4, 5. Né? Reza para esse, reza para aquele, tem o santo disso, o santo daquilo, tem, né? Ou as forças da natureza, essa, aquela, aquele outro. Né? Nós quisemos sair disso. Quando nós saímos disso, nós ficamos no monoteísmo, nós entendemos que Hashem é um, nós não queremos retroceder e nem muito menos idolatrar pessoas. Nós servimos a humanidade servindo a Deus. Nós servimos o semelhante servindo a Deus, a Hashem. Né? Então, fique então bem à vontade, seja você de que religião for e seja você uma pessoa que não tem religião, né? Quem sabe se deve se religar ou não a Hashem é você que deve saber se perdeu em algum momento ou se se desligou. Eu nunca me senti desconectada, então eu sou livre, né? O que você pode estudar? Você pode perguntar para um rabino e pode fazer uma conversão, virar lá um judeu e aí sim obedecer lá porque existem as regras. Não sabe brincar não desce pro play. Aqui, no nosso entendimento, não, você não tem que seguir, pedir coisa nenhuma para sua vida continuar, e nem aquilo que você deve ou não estudar. Você deve estudar aquilo que a sua limitação te deixe tranquilo. Não é? Quando você estuda coisas que são muito profundas, que vão além, você está na 2ª série, quer estudar as coisas da 5ª. Né? Claro que vai dar um problema ali. Então você pode tudo. O que nós precisamos ter aqui para sermos seguidores do judaísmo, sem ofender ninguém, sem mexer com os brios de ninguém, nós precisamos ter, de preferência, um aconselhamento, um aconselhador, um rabino que nos aconselhe sobre isto, sobre aquilo dentro da tradição judaica. Então, somos Bnei Noach, mas antes de sermos Bnei Noach, que não é uma classificação, é uma diferenciação, somos filhos de Deus. Todinhos. Olha só, que novidade, não é? Vou ler então hoje, aqui ó, no dia 102, vamos dar referência para o livro, né, do Hafetz Haim, A Lição a Cada Dia, do senhor Shimon Filkeman e Yitzhak Berkovitz, né, que são os dois compiladores, vamos chamar de compilação, que organizaram os estudos do Hafetz Haim para que nós pudéssemos usufruir dessa dádiva, porque é uma dádiva não falar mal do outro, é uma dádiva não dar vazão a conversas frívolas
e fúteis, é uma dádiva, é um treinamento árduo, é sem cessar, é sem parar, é todos os dias e realmente funciona. Funciona inclusive para a saúde física também. Física, emocional, espiritual, todo tipo de saúde que você pode imaginar. A nossa cabeça fica leve no travesseiro, nós pensamos mais em Torá. Nós temos mais tempo para servir a Hashem, nós temos mais tempo para estudar a Torá, nós temos mais tempo para nós. Nós temos mais tempo para viver, porque nós não podemos perder tempo. E quem fica fofocando, fica fazendo Lashon Hara, perde tempo. Este é um tempo que nós devíamos estar sentados estudando a Torá, que nós devíamos estar passeando numa praça, olhando a natureza com os filhos e os amigos. São momentos onde nós erramos, nós somos errantes quando nós fazemos Lashon Hara. Sabemos que Lashon Hara é considerado um dos maiores, se não o maior pecado de todos. E pecado é errar o alvo. Você erra o alvo. Você acha que está fazendo uma grande coisa, você joga o dardo e erra o alvo. Esse dardo vira o quê? Uma flecha bumerangue, não é? Lembra que nós inventamos esta máxima? Flecha bumerangue, sai da sua boca, não pode voltar. Porém, a flecha não volta, mas volta como um bumerangue, atropelando você, te esgoelando, te enforcando, te decapitando, não é? E te mandando, trazendo todos os méritos negativos daquela pessoa a qual você se deleitou falando mal, né? E entregando para ela de mão beijada os méritos que com certeza você tem, porque todos temos, os méritos bons. Então, onde fica a redenção? Onde fica o mundo vindouro? Alejos daqui. Fica muito, muito, muito longe, cada vez mais longe. E nós queremos aproximar. Nós queremos perto de nós, nós queremos entrar nisso e ali ficar. Então o treinamento é todos os dias. 178 dias, quando termina, começa tudo novamente. Se você chegou aqui agora e não começou ainda, você já é o vídeo, você pode começar hoje, porque o importante é começar. Mas se você tem a chance de começar no dia 1, lá no primeiro ciclo, lá em Tishrei, pode fazer. Ou em Nissan. A máxima, então, do dia. Hashem regozija-se com a nossa alegria e sofre com a nossa dor. Vamos ler novamente. Hashem, o nome, não é? Regozija-se com a nossa alegria e sofre com a nossa dor. Nós vamos começar lendo o subtítulo que é, aqui, né, do Sefer do Hafetz Haim, é irrelevante, porém permissível. Vamos explicar a máxima para não haver erro. Não é homem, não é mulher, é o nome. Não é grande, não é pequeno, não é bondoso e não é maldoso. Está acima de qualquer característica que nós possamos chamar para os humanos. Quando nós falamos que você se regozija em estar aqui assistindo um vídeo meu, e eu te agradeço, um beijo, e quando eu me regozijo em ver que você comentou e que você se inscreveu, que você curtiu, que fez bem para você, são características, são sentimentos, emoções que eu tive, são emoções que você teve, não são emoções de Hashem. Então, quando nós falamos aqui, Hashem regozija-se com a nossa alegria e sofre com a nossa dor, é pura e simplesmente uma metáfora para nós entendermos que nós somos únicos, não é? Únicos para o Criador. Únicos não significa especiais, tá? Somos todos iguais, mas únicos, não é? Sharon é só Sharon, o João é só o João. Mesmo que existam várias com o mesmo nome, cada uma é uma diferente. Não são especiais, mas são únicas. Tá? Então, vamos começar a ler aqui. É importante que fique bem claro que é uma metáfora, tá? Que Hashem não sente dor e também não se regozija. Irrelevante, porém permissível. Nos casos que examinamos até agora, o fator determinante para que seja permissível ouvir falas negativas foi a relevância. Lembrando que nós estamos no ouvir, não é? Vou tirar as lunas, vou tirar os óculos. Que nós estamos aqui no dar ouvidos, né? Não dar ouvidos ao Lashon Hara. Então ele vai começar já explicando não o que é uma fala, né? Permissível, mas nos casos de escutar. Então o que fazia com que nós pudéssemos escutar? A relevância do assunto.
que nós estamos escutando, não é? Então eu vou ler esse pedacinho novamente. Nos casos que examinamos até agora, o fator determinante para que seja permissível ouvir falas negativas foi a relevância. Quer dizer, eu estou ouvindo uma coisa que é ruim sobre alguém, mas ela é relevante, ela coloca talvez outras pessoas em perigo, negócios em perigo, ou relacionamentos, ou sei lá, então é relevante que eu escute, para que eu possa alertar a relevância. Se a informação foi importante no sentido construtivo para ser ouvida pelo ouvinte, será adequado que ele dedique a sua atenção ao que está sendo dito e, eventualmente, até peça essa informação. Nós precisamos entender muito bem o que fica um pouco confuso, e a gente pode, né, não só se confundir, mas errar aqui, quando nós estamos falando do ouvinte, aquele suscetível, tá? A fazer o lachonará, mesmo que não seja com a língua, né? A estar aqui fazendo a maledicência, quem nós estamos tentando aqui cercar, né? E que não peque é o ouvinte, tá? Não esqueçam isso. Aquela pessoa que está falando, ela está lá nas outras partes do nosso trabalho. Nas outras, na primeira parte, lá na sessão 2, na sessão 1, lá no comecinho, na fala, não é? Mas agora nós estamos falando do ouvinte, então é este que é a nossa preocupação agora. Agora nós somos o ouvinte. Bom, então, como diz aqui, ó, será adequado, né? Se ele vê que é construtivo saber sobre aquela coisa negativa, é adequado que ele dedique, né? Que este ouvinte. Então, eu estou ouvindo uma coisa, que eu dedique minha atenção para o que eu estou escutando, para aquilo que foi dito. E se precisar, que eu peça para que repita. Né? Pode repetir, por favor, isso, porque eu preciso realmente saber. Então, nós vamos ver isso aqui, prestando atenção no que está sendo dito, né? Até para não levar, além de tudo, fazer lachonará duplo, né? Levar adiante uma coisa que você nem entendeu. Em alguns casos, a Allahá permite que ouçamos informação negativa que não é relevante para o ouvinte. Então, não é relevante para a gente, mas é permissível, tá? Alguns casos na Allahá. Nem para os seus conhecidos. Então, às vezes, não é, por isso que o título é irrelevante, porém permissível. Não tem uma relevância muito grande nem para você que está escutando, nem para os seus conhecidos. Mas em alguns momentos, a Allahá permite isso, tá? A Allahá é a lei judaica. Quando quem fala sente a necessidade de expressar a sua raiva ou frustração para aliviar a sua dor emocional, fazemos um ato de Hesed. Hesed é aquela sefirá da bondade, né? Ouvindo o desabafo da pessoa e expressando a compreensão dos seus sentimentos. Então, sabe quando aquela pessoa vem para você e você vê que ela está abalada emocionalmente, ela está exagerando, ela está fazendo várias coisas que você já estudou, já sabe que não deveria, mas ela está muito nervosa, ela está precisando daquilo, não é relevante para você, não é relevante para os seus conhecidos, mas você deixa ela extravasar? Você deixa ali por alguns momentos? Isto é um fato permissível, né? É um ouvir permissivo aqui. Se o ouvinte achar que quem fala pode ser levado a entender que julgou erradamente a pessoa responsável pela sua frustração, ele tem a obrigação de fazê-lo. Aqui é bem importante, novamente. Se o ouvinte, então eu, né? Eu estou escutando. Se eu achar que você que está me falando pode ser levado a entender que julgou erradamente a pessoa responsável pela sua frustração, ele tem a obrigação de fazê-lo. Eu tenho a obrigação de fazer. Quer dizer, você vem choroso, né? Emocionalmente abalado, eu quero escutar, não que eu queira, mas enfim, eu vou fazer isso por você, mas de repente eu vejo que que eu posso ajudar você a entender que esta pessoa que você está culpando pela sua frustração não pode ser julgada assim, porque o outro não tem culpa das nossas frustrações, vamos combinar. Então eu tenho a obrigação de te dizer, olha, de repente você está se sentindo frustrado, emocionalmente abalado, triste, passado para trás, traído, sei lá, com muita raiva de algo que não veio daquela pessoa, mas talvez você não tenha interpretado bem, talvez o problema esteja com você, enfim.
Se for relevante, se eu puder fazer com que ela julgue favoravelmente e não ache nomes e sobrenomes de culpa, né, das suas culpas, para as suas culpas, para as suas frustrações, eu devo fazer. A coisa mais fácil que tem é a gente achar culpado. Culpado pela frustração, culpado pelo fracasso, culpado por tudo, por tudo que é coisa. Muito mais difícil é olhar para nós mesmos e entender que aquela pessoa, às vezes, foi um instrumento para que a gente enxergasse aquilo. Mas a pessoa não é culpada, não é? Ela estava ali como realmente um intermediário, um ajudante de Hashem. É como quando a gente fala do bem e do mal. Então a gente fala do diabinho e fala do anjinho. O anjinho é de Deus e o diabinho é do diabo. Não existe isso. Tudo vem de Hashem, tudo são oportunidades para nós olharmos para aquele lugar que talvez esteja descoberto, precisando ser olhado, não é? No entanto, com frequência, uma pessoa que expressa as suas frustrações precisa de empatia e não está receptiva à lógica. Tem isso também. Essa empatia aqui é realmente se colocar no lugar do outro, é aquela empatia mais fraca. Porque se você está acompanhando aqui, já sabe o que eu penso sobre empatia. Eu penso que empatia não é dizer, eu sei como você está se sentindo. Não, você não sabe. Você está sendo bonzinho, está conversando comigo, eu te agradeço muito, mas você não sabe porque você não está no meu lugar. Porque você não passou por algo idêntico ao meu, não é? E ainda assim você pode reagir com este algo idêntico de maneira diferente. Este que é a empatia verdadeira, não é? Mas aqui nós estamos falando daquela empatia mais superficial, mas que também existe, que é ter realmente hesed, aqui uma bondade, escutar, tentar se colocar no lugar do outro. Isto é válido neste momento, tá? Porque a pessoa, quando ela está assim enlouquecida e raivosa, ela não quer lógica. Olha, eu queria que você soubesse que talvez essa sua raiva não seja por culpa da Sharon, seja você mesmo e tudo mais. A pessoa está com tanta raiva da Sharon, ela não está preocupada com a lógica, que não tem lógica nenhuma ela atribuir a mim as culpas dos seus próprios fracassos. Ela não está nesse momento para a lógica. Por isso que nós falamos que uma noite bem dormida, ela resolve muitas coisas. Não é? Nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós dormimos aquela noite, nós estávamos cheios de problema naquele dia, nós acordamos que parece que não tem mais. Na verdade, eles estão ali, mas nós olhamos de uma maneira diferente, muito mais tranquilos e podemos passar por aquilo. No momento da raiva não é esta hora. Já tentaram acalmar alguém que está muito enraivecido, dizendo, olha, se acalme, fique calmo. Já tentaram? Ou assim, gritando, você está com raiva porque eu estou muito mais raiva de você. Sabe que essa segunda opção às vezes funciona melhor? Mas não é o ideal. O ideal é simplesmente nós fazermos Shmirat HaLashon. Aqui nós somos ouvintes. Vamos esperar, não é? As pedras rolarem, vamos ter aquela paciência, aquela empatia com a pessoa. Não é a hora de lógica. Mais tarde, quando ela tiver se acalmado, o ouvinte poderá aproximar-se dela para tentar explicar que talvez tenha interpretado a situação erroneamente. Quer dizer, no outro dia. Eu já vou aqui arrematando que é para o outro dia. No outro dia. Você tentou ali acalmar, você foi legal, foi ouvinte, não teve escapatória, você vai conversar com a pessoa, olha, vamos conversar amanhã a gente conversa, amanhã ela está outra, você chega e aí sim, você fala para ela erroneamente, você interpretou que aquela pessoa era culpada, vamos conversar. Outros ânimos aqui. Esse foi o Lashon Hara. Vamos agora ver filosoficamente aqui o que é que o livro nos traz com relação à dor de um pai. E vamos entender a máxima. Vou ler a máxima novamente. Hashem regozija-se com a nossa alegria e sofre com a nossa dor. A dor de um pai. Esse é o subtítulo. Imagine o seguinte. O garoto fez uma coisa errada. Um dos seus colegas anuncia à turma o que o garoto fez. Já começou a passar um fiasco aqui, né? Está presente ao anúncio o pai do garoto que compreensivelmente está bastante alterado. Ele diz ao garoto que divulgou a má ação do seu filho.
Se você tivesse repreendido o meu filho, em particular, quando não havia mais ninguém presente, eu teria ficado profundamente grato a você. Porque você teve de falar da má ação dele em público. Veja bem, lá atrás nós já falamos sobre expor a pessoa. Nós temos um limite bem elástico, até chegarmos nesse limite, de assim, então, ter que ser algo público, não é? É a última alternativa, se nenhuma outra poder ser utilizada. Então, como que você chega e repreende, não é? Em público, né? Coisas, você fala coisas que o filho do fulano fez em público e não diz isso separadamente para ele, não é? Olha como este pai que estava presente no ato fica se sentindo, não é? O que você conseguiu foi torná-lo objeto do ridículo e da desgraça. Acho que as suas intenções não foram nobres, e não foram, tá? Quando alguém chegar para você e dizer, mas a minha intenção era boa, eu quis repreendê-lo ou falar o que ele tinha feito para que não se repita. Algumas pessoas recebem de uma maneira, não é? De uma maneira o chamar a atenção, a correção, outras de outra. Talvez passar por um ridículo, uma criança, como aqui está dizendo, a história é um garoto, passar um ridículo na frente de uma turma, na frente de muitas pessoas, ser ridicularizado. Talvez para mim isso não faça nada, talvez para você isso não cause coisa alguma, mas talvez para ele cause um trauma para o resto da sua vida. Então nós precisamos ter respeito pelas pessoas e nós precisamos entender, nos entender, conseguirmos nos enxergar e ver se a nossa intenção é nobre mesmo ou é maledicente, porque na maioria das vezes ela não é nobre. Nobreza, você puxa a pessoa separada. Mais do que isso, talvez nem puxe a própria criança e fale diretamente com o pai e seja lá o que for. Nós temos todos os outros dias aqui estudados para entendermos todo o processo, para daí realmente podermos falar diretamente. Onde há nobreza aqui? A nobreza número 1 é Shmirat HaLashon. Depois tem as pseudo-nobreza, tem as nobrezas um pouco menores, não é? Quando realmente a sua intenção é nobre. Você não estava corrigindo o comportamento do meu filho. Você estava tentando prejudicar a sua reputação e alegrar-se com a sua desgraça. Você prejudica a reputação de alguém e se alegra. Aqui quem se regozija é você. Sabe, quando nós falamos aqui, deixa eu marcar aqui. Quando nós falamos aqui aquele dia onde o vizinho estão discutindo, estão brigando, não está shalom bait, não, no vizinho, está muito triste, você fica ali assim, né, conturbado. Algumas pessoas gostam de escutar isso, se sentem felizes vendo a desgraça do outro. Às vezes a tua vida é uma porcaria e aí a melhor coisa que tem é você escutar que a do outro também não está lá muito boa e aí você se enche, há um vazio aqui. Esses são defeitos de caráter que nós precisamos urgentemente melhorar e corrigir em nós mesmos. Então, quando ele fala nesse sentido aqui, é como essas pessoas que nós falamos no passado, que têm prazer, um prazer bem animal, pior do que animal, porque animal não faz isso, um desejo bem mundano, bem pequeno, bem sorrateiro mesmo, sentir prazer na sofrência, no sofrimento do outro, na infelicidade do outro, no prejuízo, na desgraça, e isso também diz respeito às pessoas zombeteiras. Assim age Hashem em relação ao povo judeu, de quem está escrito: vós sois os filhos de Hashem, o vosso Deus. Está lá em Devarim 14:1. Olha que interessante e que bom nós termos falado, eu ter respondido a pergunta da pessoa sobre explicar melhor aí o negócio do ser Bnei Noah, não ser Bnei Noah, do que se trata o canal. Que eu disse que nós, antes de sermos filhos de Noah, sim, também somos filhos do pai e da mãe da gente, né? Mas nós somos filhos de Hashem. E aqui ele vai usar a palavra judeu, mas ele vai usar vós sois os filhos de Hashem. Então nós vamos tirar esta palavra e vamos nos incluir a toda a humanidade. Assim age Hashem em relação
ao povo, em relação a toda a humanidade, de quem está escrito: vós sois os filhos de Hashem, o vosso Deus. Em Devarim 14:1. Hashem, por assim dizer, regozija-se com a nossa alegria e sofre com o nosso sofrimento. Quando um judeu repreende o seu colega em público, quando uma pessoa repreende o seu colega em público, na presença de Hashem, do nosso Pai e Mãe nos céus, cuja glória enche a terra, ele pode ter alguma alegria com isso? Imagine o Criador. Então aqui, quando ele conta da história do garoto, não é? Ele faz uma analogia com o pai terreno, o pai terrestre. Não é um extraterrestre, é o pai terrestre, o nosso pai aqui, não é? Que aconteceu o problema ali com o garoto. Então, ele ficou feliz, ele ficou triste, ele ficou chocado, ele ficou decepcionado, não é? Com aquela pessoa que expôs o seu filho em público. Então, como será que o Criador se sente quando, para os olhos de Deus, olhos metafóricos, todos somos iguais em termos de sermos únicos? Quando um fala ou expõe o outro publicamente, o ridicularizando, como será que Hashem se sente? Regozija-se com essa ridicularização? O que acontece? E aí é a máxima. Então, ele pode ter alguma alegria por isso? Não é mesmo? Devemos lembrar-nos sempre da afirmação do Rambam, aqui é o Maimônides, tá? De que precisamos preocupar-nos tanto pelas posses e a honra de outros judeus, quanto pelas nossas próprias. Então, novamente, nós devemos nos preocupar. Maimônides escreveu para os judeus, não é? Mas nós vamos aqui entrar naquela nossa não classificação, mas diferenciação. Então, que nós precisamos nos preocupar tanto pelas posses e a honra do nosso irmão, quanto pelas nossas próprias. Isto está em Hilhot Avel 14:1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer aquilo que nós também já repetimos muitas vezes aqui. Te empresto uma coisa e você diz para mim assim: fique tranquila, porque eu já não gosto, né, de emprestar. Fique tranquila, vou cuidar como se fosse minha. Não. Você vai cuidar disso que eu estou te emprestando como se fosse minha, porque é minha, é da minha posse que está. Quando você diz que você vai cuidar da coisa do outro como se fosse sua, é como você gostaria que cuidassem da sua. Aí tá valendo. Mas eu não sei como você cuida das suas coisas. Então nós devemos honrar, como ele diz aqui, tanto as ponças, nós preocuparmos tanto pelas posses e pela honra de outro como se fosse a nossa própria. Mas aí nós temos que ter posses, ter honra. Senão, à primeira vista, o que nós temos que fazer é tratar as coisas do outro com o respeito que as coisas do outro merecem. Aí nós podemos comparar. Aí nós podemos dizer que vou honrá-lo assim como honro a mim mesmo. Né? Que vou me preocupar com as suas posses, com a sua vida financeira, com o que está acontecendo com você, com a sua vida emocional, com a sua vida em si, como me preocupo com a minha. Mas é quando nós conseguimos entender o que isso significa. E quando nós temos isto lapidado em nós. Porque um mau caráter qualquer, tanto faz ele se preocupar com a posse do outro. Se ele se preocupar com a posse do outro é para roubar a posse, não é? As posses do outro e desonrá-lo. Então não é nesse sentido. É nesse sentido muito mais abrangente, mas no sentido de quando nós sabemos o que nós estamos fazendo e falando. Não sei se ficou claro aqui o que eu quis dizer. Então, não significa que você não vá cuidar das coisas, por exemplo, que te emprestaram, é um exemplo, né? Como se não fossem suas. Não é? Aqui ele diz que temos que honrar e nos preocupar como se fossem nossas. Mas nós precisamos primeiro entender que não são nossas, que são do nosso irmão. E aí entendermos esse respeito. Vou cuidar com todo zelo, porque não é meu, é seu. Não é? E agora sim eu trago para mim essa responsabilidade. E assim nós devemos ser quando nós ouvimos, devemos ser quando nós
falamos, cuidar uns dos outros. Nesse sentido, que a gente tira a palavra, né, judeu com muito respeito e deixa sem nome nenhum, e é para todos nós precisamos colocar o nome judeu só no momento aqui. Vamos entender e vamos admitir que é um povo, de uma maneira geral, né, aquele que realmente observa a Torá, o religioso e tudo mais, é um povo muito unido, que costuma fazer exatamente isso, cuidar da vida do outro desta maneira, não cuidar da vida do outro, lachonarento, não, cuidar para que a vida do outro seja boa como a sua, dando tzedakah, ajudando, aconselhando, trazendo para perto, né? Realmente tendo empatia, as dos dois jeitos, passando pelo que o outro passa, se colocando no lugar do outro. É um povo muito unido. E como nós queremos nos utilizar das tradições e dos grandes ensinamentos, dos grandes sábios de Torá, aqui é um prato cheio, porque eles fazem isso, na sua grande maioria. Existem exceções? Sim, existe exceção de tudo que é tipo, né? Em tudo que é lugar, fruteira em casa, cestinha com frutas e tudo mais. Elas são lindas e maravilhosas por um certo tempo, mas se uma ali der uma apodrecida, todo mundo fica podre. Então vai ter uma que outra nós retiramos, não é? Aquela fruta ali. Então em todos os lugares, em algum momento, alguém vai apodrecer. Ou em algum momento nenhuma, vão ser comidas todas antes. Esse é o objetivo. Comê-las todas antes de apodrecerem. O que significa isso? Resgatar as pessoas para fazer um Shmirat Lashon, para não fazer Lashonará, para saber o que escutar, para entender o que é permissível, mesmo que seja irrelevante, fazermos isso quanto antes. Isso é comer as frutas antes que apodreçam. Traga para o seu lado, para o lado certo, não é? Para a vibe boa desta praia. As pessoas, porque nós estamos aqui realmente para nos ajudar, e esse é um ensinamento judaico muito importante, que nós vamos sim nos colar nesses sábios judaicos para aprender e trazer para a humanidade inteira. Esse foi o dia 102 de não fazermos Lashonará e fazermos Shmirat Lashon, e também de sabermos o que devemos ou não devemos escutar, o que é permissível, o que não é permissível, e entendermos que Deus não fica feliz quando nós expomos o nosso próximo ao ridículo, e que ele fica feliz quando nós cuidamos do outro como nós nos cuidamos, não é? Então vamos ler agora, para terminar este dia maravilhoso. Está um sol bem forte, um frio de rachar, mas um sol bem maravilhoso lá fora. Vamos ler o Salmo 53, ficarmos felizes por começar esta semaninha. Um Shavuot Tov a todos vocês. Curtam, comentem, compartilhem, mas principalmente comentem com o que vocês estão achando, se vocês já estiveram numa situação assim, e enfim, o que está mudando a sua vida, esse nosso trabalho de não fazer Lashonará. Eu tenho certeza que está mudando. Tenho certeza. E vamos ler o Salmo 53. Ative o sininho para não perder as notificações, porque também fiquei sabendo que as pessoas não recebem as notificações, às vezes até com o sininho. Eu não entendo muito aqui deste ambiente, é uma coisa nova para mim. Eu tenho um empenho muito grande, uma responsabilidade muito grande, uma vontade muito nobre aqui. Posso dizer que é nobre, porque ela não é não nobre. Então ela é como aquela lá, se for nobre pode, se não for nobre não pode. De passar para nós, de estudarmos juntos esses ensinamentos da Torá. Então, ativa o sininho se você não quiser perder as notificações. Vamos ler então o Salmo 53. Ao mestre do canto, sobre Mahalat, um masquil de David. Os malévolos dizem em seu coração, Deus não existe. Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Dos céus, o Eterno perscruta os homens para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Mas todos se contagiaram com a depravação, e não há um sequer que pratique o bem. Acaso não se apercebem de seus erros os iníquos, que devoram o meu povo como se fora pão, e que não invocam a Deus? Serão atingidos por um terror como nunca houve antes, pois o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiam, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Que de Sion venha logo a salvação de Israel.
Quando o Eterno fizer retornar seu povo, Jacó exultará, Israel se rejubilará. Amém. Tenham todos um maravilhoso dia, até o dia 103.